Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula do curso, nós vamos falar sobre validação de dados. A validação de dados é uma ferramenta muito importante na criação das suas planilhas. Por exemplo, ela é muito útil quando a sua planilha é compartilhada. Por exemplo, digamos que você tem uma planilha no seu estabelecimento e tem mais pessoas que utilizam essas planilhas, mas você quer que coloque apenas as informações que você determinou. Por exemplo, sim ou não, é, estado civil, casado ou solteiro. Colocar apenas as informações que você quer escolher. Por exemplo, vamos supor que a pessoa vai realizar um cadastro e é proibido o cadastro para menores de 18 anos. Então você pode restringir a planilha para não aceitar esses cadastros e aceitar apenas as informações que você deseja. Por exemplo, para inserir o filtro de dados é muito simples. Eu vou clicar, por exemplo, em idade. É só você vir em dados, validação de dados. Aliás, não é filtro de dados, é validação de dados. Me desculpem. Vou ensinar nessa aula validação de dados. Filtro de dados é em outra aula. É só clicar em validação de dados. Nessa opção permitir, você pode escolher, por exemplo, filtro de número inteiro. Você coloca valor mínimo, por exemplo, 18. Valor máximo você pode inserir, por exemplo, um valor qualquer, por exemplo, 80. Você clica em OK. Bom, para ficar mais profissional, vamos clicar em validação de dados. Nessa parte você clica em alerta de erro. Bom, se a pessoa colocar um valor que não é permitido, o que você quer que aconteça? Você quer que pare? Você quer que apenas avise a pessoa que não é permitido? Você escolhe. Eu vou colocar para parar, não deixar a pessoa cadastrar. Vou colocar um título, por exemplo, atenção. Vou colocar uma mensagem de erro. Cadastro apenas para maiores de 18 anos. Vou clicar em OK. Horário, por exemplo, vamos supor que o seu estabelecimento possui um horário de 8 horas da manhã até as 18. Então, na hora de fazer um cadastro, a pessoa não pode inserir 19 horas. Não é para a planilha aceitar isso. Então, você pode vir em validação de dados, configurações, permitir, você escolhe hora. Hora inicial, vamos colocar 8. Hora final, vamos colocar 18. Alerta de erro, vamos deixar em parar. Atenção, o nosso horário de atendimento é das às 18. Filtro de data, vamos colocar, por exemplo, validação de dados, parar. Vamos clicar em configurações. Data inicial, vamos colocar, por exemplo, hoje é 22/4/2020. Esse cadastro é de algum evento, alguma coisa que vai acontecer e vai até o dia 30/4/2020. Alerta de erro. Atenção. Cadastro apenas para o
mês de abril. Vamos voltar aqui, colocar dia 1º. Pronto, esse evento vai acontecer apenas no mês de abril, que as inscrições vão estar abertas. Vai parar e vai aparecer a mensagem caso coloque alguma informação diferente. E também tem o cadastro de lista, aliás, o filtro de lista. Você pode vir em Estado Civil, por exemplo, validação de dados. Bom, vamos escolher uma coluna. Vamos colocar aqui casado, solteiro. Por exemplo, você pode colocar viúvo, viúva, o que você quiser. Eu vou deixar só essas duas. Vou clicar no filtro, clicar na célula, clicar em validação de dados, configurações, vou escolher lista e vou selecionar as informações. Alerta de erro. Atenção. Utilize apenas as informações cadastradas. Agora nós podemos ocultar essas informações. Vou clicar em exibição, tirar os títulos, as linhas da grade e clicar em tela cheia. Pronto, agora vamos supor que você deixou um funcionário fazendo o cadastro. Ele vai informar o nome do cliente, por exemplo, Marcos Ferreira. Ele vai informar o telefone, por exemplo, idade, por exemplo, vamos colocar que o cliente tenha 17 anos. Aparece a mensagem de erro: cadastro apenas para maiores de 18 anos. Então, mesmo que você não tenha avisado o seu funcionário que é para maior de 18 anos, a planilha não vai permitir que ele realize o cadastro. Quando você coloca, por exemplo, 19, ela aceita a informação. Horário, vamos colocar, por exemplo, 7 horas. Aparece a mensagem de erro: o nosso horário de atendimento é das 8 às 18. Ou seja, a planilha não vai permitir que faça um cadastro diferente do que você escolheu. Ou seja, vai ter um estilo padrão de cadastro. É dessa forma que você pode utilizar os filtros. A validação de dados, aliás. Vamos colocar, por exemplo, 17. Bom, tá com formato de data aqui, vamos mudar. Vamos centralizar. Pronto, 17 horas, aceitou. Vamos colocar uma data, por exemplo, 2/6/2020. Cadastro apenas para o mês de abril. Ou seja, não vai permitir que faça um cadastro desorganizado. Vai aparecer apenas as informações que você escolheu. Vamos colocar 14/4/2020. A planilha escolheu. Estado civil, vamos supor que a pessoa coloca separado. Utilize apenas as informações cadastradas. Aí quando a pessoa escolher, só tem a opção solteiro e casado. Então é para isso que serve o filtro de dados. Aliás, desculpem, estou errando toda hora. É para isso que serve a validação de dados. Através da validação de dados, você pode restringir células para colocar informações padrões. Um grande abraço e até a próxima aula.